Atos 10, versículo 30, 31. Vamos falar sobre o poder da oração. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Queridos, é tão triste ver que a grande maioria das pessoas ainda não descobriram o poder da oração. Isso fica muito claro quando nós notamos a negligência da grande maioria em manter uma disciplina de oração constante, diária, na presença de Deus. Mas como a senhora sabe, a senhora não vive comigo? Eu não sei. Mas quando a gente pede para orar, fica muito claro. A pessoa não tem assunto, repete muitas vezes a mesma coisa, fica nervoso. Isso é falta de hábito. Não tem hábito de entrar na presença de Deus e fica se preocupando nas palavras que as pessoas vão lhe ouvir. Mas você não ora para pessoas, você ora para Deus. Então não tem que ter uma preocupação com quem está ao redor ouvindo a sua oração, porque o teu foco tem que ser o céu. Precisamos estar ligados a Deus. E aí a gente vê que não tem essa descoberta dessa presença. Estou na presença de quem? Dos homens ou de Deus? Eu estou falando para os homens ou estou falando para Deus? Para quem eu estou abrindo o meu coração quando eu estou orando? E essa é a descoberta que precisa ter, para você desfrutar da presença do Pai. Porque é o Pai que vai ouvir, é o Pai que vai atender, é o Pai que vai consolar, é o Pai que vai repreender a opressão, é o Pai que vai trazer libertação, e não as pessoas. É Deus. Então esse caminho do céu, ele precisa ser descoberto com muita urgência. Cornélio, apesar de não ter conhecido Jesus, mas ele, como um homem religioso, um homem romano, ele tinha o hábito de fazer orações a Deus, mesmo sem ter esse nível de conhecimento que eu e você temos. E isso me surpreende, irmãos, porque Atos, versículo 2, diz que de contínuo ele orava a Deus. Veja que era um hábito de Cornélio orar, independente de conhecer ou não, de saber a pessoa de Jesus que foi personificada nessa terra, que ele não viu, que ele não conheceu, mas ele falava com o Deus que está acima de todas as coisas. Veja que nós vemos nesse homem a sede de buscar a Deus, a sede de ter resposta de Deus. E por causa disso, Deus mostrou 4 coisas para ele muito importantes. Que a sua oração, ela sobe para Deus, ela não é na horizontal, ela é vertical. Foi uma das coisas mais importantes que Cornélio aprendeu. A outra coisa, que a sua oração constrói memoriais. Ele diz claramente, no texto que nós vamos ler mais na frente, que esta oração construiu memoriais diante de Deus. A terceira coisa, que as suas orações, elas são ouvidas. Nós é que esquecemos o que nós oramos para Deus, mas todas elas são ouvidas, e mais do que isso, são respondidas. Diga aleluia. Além de Deus ouvir, Ele responde, que seja sim, que seja não, ou espere, mas Ele responde. O problema é que a gente só quer o sim, e não quer nem o espere e nem o não. Ficamos revoltados muitas vezes com isso. Mas o que vai gerar isso tudo, irmãos? Esse conhecimento que Cornélio teve, mesmo sem conhecer Jesus. A intimidade da disciplina. Ele gerou isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele separou um tempo, ele separou um lugar para ele estar a sós com Deus. Um tempo específico. E aí ele começou a ter resultados surpreendentes. Ele era um homem que comandava 100 soldados. Os soldados romanos não eram amados em Israel. Os soldados romanos, eles eram opressores, eles eram corruptos, eles judiavam dos judeus, eles cobravam altos impostos, eles eram hostilizados, sim. Mas o comportamento de Cornélio mudou
quando ele começou a buscar a Deus, que ele nem sequer conhecia. Ele ganhou a confiança dos judeus. Eles viram que esse homem era diferente, mesmo um comandante romano. Este homem não era como os outros. E ele começou a ouvir a voz de Deus. Irmãos, não é qualquer um que ouve a voz de Deus, não, eu vou lhe falar. Deus às vezes está falando e nem está contando lâmpada aqui. Deus, ele fala através de muitas formas e muitas maneiras. E esse comandante começou a ouvir a voz de Deus. E aí, olha que interessante, um anjo do Senhor se aproximou dele, diz o verso 3. E como ele sabia disso? A presença que ele sentia de Deus quando ele orava. A disciplina, o hábito, a forma dele estar sentindo Deus quando as suas orações eram levadas a Deus. Aquele anjo que se aproximou dele não lhe causou nenhum impacto. Não houve medo, não houve resistência, não se escondeu, não fugiu. Quando você se acostuma com a voz do seu Pai, você sabe quem está na tua presença, quem está diante de você. E esse comandante, irmãos, ele é acostumado a liderar soldados, ele é acostumado a ir para a guerra, ele é acostumado a lutar com inimigos. Ele não teve medo daquele ser que se aproximou diante dele, que não tinha cara de uma pessoa comum, mas a presença trouxe aquele nível de descanso para a alma dele, para que ele não tivesse medo. Nós vemos em outras situações em que Deus mandava o anjo para falar com alguns homens de Deus, eles se escondiam. Eles tinham medo de morrer, porque eles sabiam que pela lei ninguém podia ver a Deus, senão ia morrer, e vários corriam de Deus. E eram pessoas que conheciam até Deus, né? Mas Cornélio não, ele não teve esse nível de reação. Muito pelo contrário, o verso 4 diz que este, fixando nele os olhos e possuído de temor, que é diferente de medo, perguntou: o que é, Senhor? Não foi o quem é, Senhor, quem é você? Não, foi o que é. Ele estava aberto para ouvir o que o Senhor tinha a dizer para ele através daquele anjo. Olha a diferença, irmãos. Quando você gera intimidade, não tem por que ter medo de Deus. Não tem por que de se assustar com a presença de Deus. Porque quando Ele fala, a voz é mansa e Ele só pergunta, é como se Ele quisesse saber: o que tu queres? O que queres me dizer? Aquele coração aberto para ouvir a voz do Senhor. E aí você vê esse homem tratando com toda reverência e respeito o enviado de Deus. Porque ele nos ensina: a quem honra, honra, a quem respeito, respeito, a quem submissão, submissão. Tudo isso a Bíblia nos ensina. Quando você vê discípulo calçando o outro, afrontando líderes, querendo maltratar líderes, pode ter certeza, não anda com Deus. Não tem intimidade com Deus. Não tem relacionamento com Deus e nem respeito a Deus e aos enviados de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Aquele homem, ele tinha esse respeito, porque ele tinha convicções no seu coração, de que aquele anjo foi enviado da parte de Deus. E aí nós percebemos claramente a diferença de quem é e quem não é. Outra coisa que eu aprendi nesse texto, que nós queremos muitas vezes a resposta de Deus, mas nós não ficamos aguardando. Nós somos apressados, nós queremos respostas rápidas. Está demorando muito, Deus. Já era para ter dito. Eu estou querendo essa resposta para ontem, não é assim que a gente quer? E muitos desistem de caminhar com Deus porque a resposta não chega. Porque a resposta não vem. Por que Deus não fala comigo? Por que será que Deus não fala, irmãos? É muito comum ver essas pessoas desistidas aqui no meio do seu caminho, da sua caminhada, exatamente por causa disso. E vemos pessoas que dizem até ter chamado pastoral. Não, mas eu tenho chamado. Tem? A pessoa não se prepara. A pessoa não evangeliza, não ganha almas, não cuida de vidas, não visita pessoas. E eu questiono: que chamado é esse? Porque nós não precisamos de um púlpito para exercer um chamado. Nós só precisamos da nossa boca para falar do relacionamento que nós temos com Deus e por onde nós formos, isso já basta. Queridos, o nosso chamado para cuidar de vidas passa pela vida de oração que nós temos com Deus.
Se você quer ser usado por Deus, comece a orar. Tenha disciplina de oração. Tenha momentos íntimos com o Pai. E Ele vai começar a te preparar e te capacitar para colocar no lugar que Ele te escolheu. Mas o nosso coração, ele precisa primeiro estar alinhado aos interesses de Deus. Eu não posso sair sendo eu. Eu tenho que morrer primeiro para que a vida dele seja gerada em mim, para que eu possa fazer a vontade dele e não mais a minha. Se eu saio como Deise, eu vou fazer a vontade da Deise. Mas se agora não vivo mais eu e Cristo vive em mim, eu tenho que sair para fazer a vontade dele, ainda que seja contrária à minha. Não podemos querer exercer um ministério pessoal, irmãos, porque isso atrapalha o reino de Deus. E à medida que essa intimidade com o Senhor, ela começa a crescer, Ele coloca dentro de nós qual é a sua vontade. E nós passamos a cumprir essa vontade porque nós vamos descobrir o propósito de Deus. O propósito de Deus aqui na terra, irmãos, sempre foi salvar e libertar vidas. Então, o que importa para o Senhor? Que você seja um homem, uma mulher liberta, que seja salvo. Agora, não aprendemos o caminho da oração, não temos, então, nenhuma vontade de buscar o perdido. Isso é fato. Não amamos o pecador com o amor que o Pai nos amou. Por que eu digo isso? Porque Mateus 22, 39, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu estou dizendo para Deus, eu não amo nem a mim mesmo, porque não cuida de si, não cuida da sua saúde, não cuida da sua vida pessoal com Deus, não cuida do seu crescimento na palavra de Deus. E isso é um reflexo, porque se eu cuidasse dessas áreas da minha vida, eu estava cuidando dos outros também. Mas se eu não tenho interesse pelo outro, eu estou dizendo que nem isso importa para mim. Isso que o reino de Deus, a palavra de Deus, a vida do cidadão que está indo para o inferno, e eu não estou fazendo nada, não me compadeço, não mexe nada no meu espírito. Irmãos, se somos crentes, tem algo errado. Porque esse amor não acontece, nós não aprendemos a amar as pessoas se nós não aprendermos a amar a Deus. Enquanto nós não aprendermos a amar a Deus, nós não vamos amar ninguém, porque é Ele quem valoriza a vida na nossa vida. Como? Ele valoriza a nossa identidade, Ele fortalece quem eu sou, Ele me mostra que eu sou uma nova criatura, agora eu sou uma cidadã do reino, agora eu tenho outra cabeça que vai viver princípios do reino. E quando eu começo a viver princípios do reino, as coisas da terra perdem todo o valor para mim. Então, os princípios do reino vão me levar a buscar pessoas para viver o mesmo nível de vida, o mesmo nível de relacionamento, o mesmo nível de intimidade com Deus, para que ele não viva mais essa vida desgraçada de solidão, de abandono, de rejeição, de sentimentos de depressão, de angústia, de morte, que nós vemos milhares e milhares de pessoas viverem. E se isso não nos importa, tem algo errado conosco. Se isso não mexe com você que é crente, cristão em Cristo Jesus, tem algo errado com a sua vida, porque a nossa missão é transformar a vida dessas pessoas, entender que nós estamos aqui para mudar a realidade deles, como Cristo mudou a nossa. Agora, se não mudou nem a minha, eu vou fazer o que pelos outros? A mudança começa em nós, irmãos, porque esse amor próprio, ele vem e gera dentro de nós misericórdia e compaixão pelos perdidos. O quanto você se preocupa com os perdidos? Aqui é que nós entendemos o verdadeiro chamado. Esse chamado sem amar vida, esse chamado sem entendermos o que Deus fez de fato para nós, esse chamado que despreza a cruz, esse chamado que leva a vida cristã empurrando com a barriga. Nós só passamos a entender isso, irmãos, quando o amor de Deus invade de verdade o nosso coração. Nós somos possuídos por esse amor e olhamos com compaixão para os necessitados. Olhamos com compaixão para aqueles que precisam da nossa oração. Aí sim nós começamos a dar respostas à vocação que dizemos que temos, ao chamado que dizemos que temos, aquilo que almejamos de crescimento na nossa vida espiritual. Nós podemos ver isso muito claro na vida de Moisés. Todo mundo conhece o que Moisés passou
e viveu durante a sua história de vida. Deus teve que primeiro alinhar toda a história de Moisés, toda a sua vida. Para quê? Para que ele cumprisse o propósito. Foi rápido isso, irmãos? Foi não. Demorou muitos anos. Ele começou a entrar no propósito depois dos 80 anos. E ainda tem muito tempo, pois é, mas você está deixando Deus te alinhar? Você pode até ter o propósito de ser um grande homem e mulher de Deus, mas do chamado até cumprir o propósito, tem uma jornada cumprida aqui no meio, irmãos, que precisamos passar por ela. Só que às vezes nós não queremos esse tempo, nós não queremos nos render para que Deus faça todo esse processo na nossa vida. E além de ter esse chamado, para você cumprir o propósito, você tem que ter algo muito importante que se chama intrepidez. A intrepidez, irmãos, não é de intenção, ela é atitude. Ah, mas eu tenho vontade, mas não faço nada. Não, eu sei que Deus me chamou, eu cruzo os braços e espero o dia que Ele vai gritar de novo, Deise, acorda! Não, irmãos, Ele já chamou. Toma rumo, vai fazer o que Ele mandou fazer, tome atitude. Que atitude nós tomamos para cumprir nosso chamado? Que atitude nós tomamos para que Deus fale algo mais para nós? Essa atitude aqui, eu estou falando de ter audácia, de você ir para cima, de você se movimentar, para que você comece a ver o mover sobrenatural de Deus através do seu movimento. Você entra com o seu movimento natural, você está tendo uma atitude, você está dizendo para Deus, eu quero. E aí Deus entra com o sobrenatural e endossa o teu natural. Entra com os poderes do Espírito Santo que Ele nos garantiu. Poder e autoridade. Para quê? Curar os enfermos, libertar os cativos, pisar as serpentes e escorpiões, liberar cura para as pessoas. Essa é a parte de Deus para aquele que crê, que libera a palavra no natural, e ele entra com o sobrenatural e soma com a nossa palavra. E o que vai acontecer? As curas, as libertações, os milagres, todas as coisas que for liberada. O que ligar no céu, o que ele disse? Pronto, vai ou não vai acontecer? Vai acontecer. Deus está pronto para fazer acontecer isso nas nossas vidas, irmãos. Quantas vezes o Espírito Santo compartilha conosco os seus objetivos? Quantas vezes em cultos e reuniões, encontros e tudo mais, nós ouvimos claramente Deus falar conosco e nós cruzamos os braços simplesmente achando que são coisas da nossa cabeça. Não, eu que estou achando que não tem nada a ver com Deus, não. Não, caramiola da minha cabeça. E não faz, porque acha que não é Deus que está falando, não é Deus que está enviando, que precisa orar mais, que precisa fazer mais alguma coisa, só precisa se mover na direção da voz que você ouviu. Só precisa se mover para fazer o que o Senhor falou. Mas, infelizmente, a coisa da nossa cabeça. E deixamos passar. E não agimos para que Deus opere na nossa vida. Como é que as coisas aconteceram na vida de Moisés? Moisés, irmãos, o que ele tinha quando ele começou? Me diga aí. Moisés não tinha nada, irmãos. Ele não tinha título, ele não tinha futuro, ele não tinha esperança, ele não tinha bens, ele não tinha reconhecimento, ele não era um ninguém. Ele foi príncipe enquanto morou os 40 anos lá. Depois não virou ninguém. Ele virou ninguém. Ninguém sabia quem era aquele homem. Ele não tinha nada. Aliás, ele tinha uma coisa. Ele tinha um cajado, que era ali uma forma profética de Deus dizer que ainda deixei a liderança nas tuas mãos. Mas nada. Isso foi empecilho para começar? Não, mas ele estava passando por um processo, irmãos. Ele estava ali apacentando as ovelhas do sogro dele, vocês sabem disso, quando ele viu aquela sarça. Ele deve ter visto várias vezes, eu não sei aquele lugar, mas aquele dia que a Bíblia retrata, foi o dia que chamou a atenção dele. E Moisés disse, me virarei para lá e verei essa estranha visão. Êxodo capítulo 3, verso 4. E aí, quando Deus viu que ele se virou para ver o que estava acontecendo, aí sim, o Senhor falou com ele. Vendo o Senhor, verso 4, que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Olha que interessante isso aqui, irmãos.
Deus só fala conosco quando vê interesse em nós. Grave isso. Vamos repetir? Deus só fala comigo quando há interesse em mim. Se eu tenho interesse em Deus, Ele vai se mover na minha direção. Se eu não estou nem aí para Ele, Ele segue a vida para Ele também, está tudo certo. Moisés, enquanto só via a sarça, nada aconteceu. Mas quando ele disse, me virarei para ela e vou até lá ver esse negócio de perto, aí sim a voz de Deus falou com Moisés. Hoje nós vemos isso muito prático na nossa vida. Como isso acontece na nossa vida? Às vezes vemos um mendigo, vemos um bêbado, vemos um necessitado, e nós fugimos dele, como Moisés fugia da sarça. E às vezes, a maioria delas, nós só oramos dentro do carro, Senhor, abençoa essa vida. É como se Deus dissesse, eu quero abençoá-lo através de você. Mas você não quer. E nós ignoramos, não nos aproximamos, não fazemos nada, não damos nada, nem um centavo e nem fazemos coisa alguma. Eu não vou alimentar não, que ele vai usar droga. Irmão, o que ele vai fazer é o problema dele, mas a nossa parte a gente fez. Nós não podemos travar a nossa vida pela do outro. Veja que o que fez, as orações de Cornélio subiu aos céus, foi a sua generosidade. Ele era abençoador, ele cuidava de pessoas. Vamos ver mais na frente, que eu ainda volto a Cornélio. Às vezes, é como se Deus quisesse fazer muito mais através de nós, e nós estamos todo o tempo freando Deus para Ele não se aproximar de nós. E falamos com a nossa boca que queremos mais de Deus, que queremos viver essa vida com Deus, queremos Deus, queremos. Você vem aqui no workshop, é um derramar de querer. Sai daqui, quer o que mais? Fala nem no assunto. O papo é outro, parece que estava em outro mundo. Parece que estava em outro mundo, não tem nada daquilo que derrama e mostra claramente o que tem dentro do seu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Aí você sabe o que tem no coração, e isso entristece, irmãos. Que nível nós estamos? Que nível nós estamos quando nós buscamos ao nosso Deus? Moisés, ele entrou em crise. Fui príncipe daquela nação. Ele entrou em crise quando Deus disse para ele que ele iria voltar, para ele ser o libertador de Israel lá de dentro, tirar eles da vida de escravidão. Ele disse, eu tenho certeza, eu fui príncipe daquele lugar, eu cresci, eu fiquei ali 40 anos, eu acompanhei todo o tormento daqueles escravizados ali, sem nunca me importar com eles. Eu estava no palácio, estava tudo do bem bom, com aqueles caras me abanando, com comidinha pronta toda hora, eu nem aí para aqueles judeus, não me preocupava com eles. E agora, tu queres me mandar numa condição de abolicionista? Como assim, Deus? Tu está errado. Eu me tornar um arauto teu ali? Olha a postura dele, irmãos, é a mesma rejeição que nós temos quando nós olhamos, achando que nós é quem vamos fazer alguma coisa. Essa é a postura de alguém que diz ser chamado e quer sair fazendo do seu jeito. Começa a se ver incompetente, incapaz, eu não tenho condição nenhuma. Não temos mesmo, mas vamos então para quem tem. Vamos buscar quem tem. Vamos buscar ajuda do que o Senhor tem nos dado aí. E nós avaliamos isso como? Não vou fazer não, porque isso vai custar muito dinheiro. Não, vou gastar muito tempo com essa pessoa, vou gastar muito isso, vou gastar muito aquilo. Pensamos sempre no gastar. Pensamos sempre no nível da credibilidade, mas ele era um desconhecido, irmãos. 40 anos era uma nova geração que não sabia nem quem era Moisés mais, só os anciões. Ninguém dava moral nenhuma para esse camarada mais, a reputação dele ali era zero, porque ele fugiu matando um egípcio. Mas veja só, às vezes nós fazemos escolhas, e assim foi a de Moisés. Se Deus já mostrou algo para você, querido, olha o que está escrito em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Fica tranquilo.
Se Ele colocou um sonho no seu coração, esse sonho, Ele vai ser o financiador dele. Fica tranquilo, vai e faz. Mesmo não tendo nada disso que Moisés tinha, comece, tome uma atitude. Às vezes Moisés, os 40 anos que ele passou no Egito, ele teve muito conhecimento que ele adquiriu na época, da cultura egípcia. Tudo aquilo, irmãos, o que ele fez com o conhecimento que ele adquiriu no Egito? Nada. Foi morar no deserto e foi cuidar de ovelhas. Ele usou o conhecimento dele com ovelha? Serviu para nada. 40 anos que ele serviu para nada. E eu olho quantas pessoas que passam anos da sua vida estudando, faz cursos acadêmicos, faz mestrado, doutorado, não sei o quê. Para quê mesmo? Os que fazem teologia, fazem um monte de outros cursos, para quê mesmo? Para criticar os pastores que falam errado, criticar os pastores que não têm curso teológico, criticar se erra os português, não usa o verbo no tempo certo. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não tem nada a ver. É triste, irmãos, ver que usa do conhecimento que teve no acadêmico para criticar outras pessoas, ao invés de fazer alguma coisa. Pegue esse conhecimento e tome a atitude de pôr na prática da vida de transformação de outros. Não vai adiantar eu ser uma caixa de conhecimento se eu não transmitir para outra pessoa. Tudo que Deus derramar na sua vida, derrame na vida de alguém. Mas eu vou falar para quem? Faça discípulos. Ganhe almas, compartilhe com pessoas. Se pratica as mesmas coisas, usa as mesmas roupas, vai aos mesmos lugares, vai para as mesmas boates, para a mesma festa, que diferença você faz? A Bíblia diz, vós sois o sal. Então salga, meu irmão, deixa de ser insosso, sem graça, uma vida com Deus sem graça, sem vida, sem sabor. Sabe por que Deus precisou mudar tudo isso na vida de Moisés? Porque se ele fosse, ou se eu e você, com todo o nosso conhecimento, formos fazer alguma coisa, tudo que fosse realizado, o orgulho ia subir, a soberba, íamos achar que tudo foi feito pelo nosso conhecimento, pela nossa força, por a nossa sabedoria, porque nós somos, se nós queríamos crescer e ocupar um lugar que não é nosso. Por isso que Moisés, ele esteve 40 anos nos palácios do Egito. Para quê, irmãos? Para ele pensar que ele era alguma coisa. Depois ele passou 40 anos no deserto, para ele provar para ele mesmo que ele não era nada. E depois desses outros últimos 40 anos da sua vida, em que ele conduziu essa grande obra desse povo e levá-lo para a terra prometida, foi para saber o que Deus faz com aquilo que não é nada. Deus pega o nosso nada, irmãos, para fazer o tudo. Então larga a mão do teu tudo para você poder adquirir o tudo de Deus. Larga a mão daquilo que você pensa que sabe. Nós somos chamados, irmãos, não pelo que nós somos, mas nós somos chamados porque nós não somos nada, e é exatamente assim que Ele quer. Quem é empresário sabe, quando quer contratar uma pessoa, prefere quem não sabe nada, porque esses que dizem que sabem é problema. Vem com aquele monte de bagagem errada e quer implantar na tua empresa o erro. E você, não, cara, aqui não é assim não. Não, mas é assim que funciona. Funciona lá onde você estava, porque não ficou lá. Aqui a história é outra. Mas eles pensam que sabem tudo. E é uma luta, uma resistência, né? Porque todo mundo resiste à mudança. Deixa eu te falar uma coisa. Deus só chama as coisas que não são para confundir as que são. E uma delas sou eu e é você. Nós não somos, mas Ele confunde os que são. E como confunde, irmãos? O que seria de nós se Deus não tivesse entrado na minha e na sua vida? O que seria daquela cruz se não tivesse sangue? Mas o sangue jorrou para gerar uma nova vida em mim e você, para que esse euzinho nosso morresse. E essa vida nova de Deus pudesse vir para nós. 1 Coríntios 1, 28 diz, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Pronto, aqui ele já disse tudo.
Quando nós somos chamados, irmãos, não estou dizendo que você tem que largar tudo, que você tem que sair do seu emprego e vai fazer o seu serviço para Deus. Não estou dizendo nada disso. Nós podemos viver o nosso chamado na nossa profissão. Eu vivi meu chamado dentro da minha profissão por 24 anos. Depois que o Senhor me tirou. Mas eu tive que conviver junto com o meu trabalho e sendo testemunha do Senhor, já trabalhando aqui, nesse trabalho do Acre. E fiquei muitos anos trabalhando no secular e servindo a Deus, servindo a Igreja de Jesus, servindo a cidade de Rio Branco. Deus, Ele nos coloca no lugar, irmãos, certo, e nos tira na hora certa. Por isso, deixa eu te falar, Cornélio, ele escolheu buscar a Deus. Intensamente, irmãos. E ele continuou no seu ofício como comandante do exército romano. Ele não disse, não, agora eu vou ficar aqui, vou servir o Deus desses judeus aqui. Não, ele manteve a sua posição lá no exército romano e manteve a sua posição em Deus. Quando ele foi e enviou os homens para trazer Pedro para falar para ele estava continuamente em oração e por isso ele ouviu o comando. Deus sabia que ele precisava de um upgrade. Você precisa de algo mais. Você precisa de conhecer o que você ainda não sabe, que é o meu filho. Aí chama Pedro para trazer as boas novas para eles. Todo o nosso tempo na presença de Deus, irmãos. Nosso tempo da presença de Deus. Ele nos ensina que Deus não nos submete ao nosso tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é quem manda no nosso tempo. Ele é que governa a nossa vida. Por isso que essa vida de Cornélio, de oração, era algo diário. Ele não tinha pressa. Ele permanecia ali na presença de Deus. E todo esse tempo que ele estava ali, ele estava construindo memórias. Diga aleluia. O tempo de construção das nossas memórias em Deus está no tempo da nossa intimidade com Ele. Não está no tempo da igreja, não está no convívio com o líder, não está no que você está fazendo, mas no tempo que você está com Deus, você está gerando memórias. Que memórias são essas, irmãos? Os memoriais que são construídos ficam reservados em Deus para Ele saber as áreas que Ele vai usar você. Aquilo que Ele já vai pondo no teu coração e vai vendo que aquele momento que ficou ali já gerou resultado. Você saiu dali, você já tem desejo de fazer algo com alguém ou por alguém. A generosidade que ele praticava, o amor ao próximo que ele tinha, as esmolas que ele dava, tudo foi visto diante do Senhor, porque eram atitudes que subiam aos céus. O meu tempo está gerando nele, está gerando amor por essas pessoas, está gerando respeito, está gerando até mesmo, as pessoas tinham ele com grande estima, os próprios judeus já tinham Cornélio em grande estima. Olha que os romanos eram odiados, mas Cornélio não. Onde ele construiu isso, irmãos? No joelho, lá buscando a Deus. Foram memoriais construídos. Aquelas atitudes subiram como memoriais. E eu te pergunto, que memoriais você está construindo?